Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Sextou com IF. Eu sou a Carol, sou Design Lead da Perform IT e a gente vai continuar falando hoje sobre inovação e design sprint. Bom, pessoal, só para relembrar, design sprint é um método utilizado aí pelo Google para testar e validar ideias inovadoras em 5 dias. Aqui na Performa, a gente tem o nossa própria maneira de fazer, né, o design sprint, utilizando a nossa metodologia, que é o IdeaPad. Bom, a gente já entendeu nos últimos 2 vídeos as primeiras fases, né, que é a fase de imersão e definição, em que a gente entende o problema antes de pensar na solução. Agora que a gente já tem mais claro qual é o problema que a gente tem que resolver, a gente vai para o segundo diamante aqui do nosso IdeaPad, que é o momento em que a gente vai explorar ideias e priorizar uma solução, né? Então é disso que a gente vai falar hoje, desse momento que a gente pode chamar aqui de ideação no design sprint. Bom, pessoal, esse momento de ideação, ele é muito interessante porque ele é um momento de transição, em que a gente sai de um processo, né, em que a gente entende melhor o nosso problema, né? Então, na fase de imersão e definição, a gente entendeu qual é o nosso problema de fato, para um momento de gerar soluções. Então, esse é o momento da ideação, um momento super divertido e que a gente gera soluções para os problemas que a gente identificou nas fases anteriores. Bom, como eu disse, né, já nos outros vídeos, o design sprint ele bebe aí, né, dessa abordagem, dessa forma de pensar que é o design thinking. E o design thinking ele convida a gente a utilizar também o nosso lado, né? A gente está muito acostumado aí no dia a dia a utilizar o nosso lado lógico, o lado esquerdo do cérebro, mas o lado direito a gente acaba não utilizando muito, né, no nosso trabalho. E no design thinking, a gente é convidado a utilizar o nosso lado aqui da criatividade, da intuição, para a gente também gerar essas soluções. E aí eu quero perguntar para vocês: quem aqui se considera criativo? Essa é uma pergunta difícil, né? Por quê, gente? Porque quando a gente pensa em criatividade, a gente sempre associa isso à arte, né? Então, a gente pensa aí que as pessoas mais criativas são, né, pintores, músicos, né? E isso já é um dos mitos que eu gostaria de quebrar aqui com vocês em relação à criatividade. A criatividade, ela não é restrita, tá, só a artistas, tá? Todo mundo pode ser criativo. Então, se você respondeu que você não se considera criativo, fica aqui com a gente, assiste até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que você vai aprender a como ser mais criativo no seu dia a dia. Um outro mito que a gente tem em relação à criatividade é que a criatividade é um dom, né? Ou você nasce com ela ou você não nasce. Isso não é verdade, pessoal. A criatividade é uma habilidade que pode ser desenvolvida e que pode ser aprendida. Então, assim como a gente vai na academia, né, para exercitar os nossos músculos, a gente também pode fazer exercícios para exercitar a nossa criatividade. Bom, então se a criatividade não é algo inato, né, de artistas, né, e também não é um dom, o que que é a criatividade? Como que a gente pode conceituar a criatividade que é tão importante nessa fase de ideação para a gente gerar soluções nesse momento do design sprint? Bom, tem um conceito aqui bem legal do Murilo Gun, que é um professor, né, de criatividade e humorista também, que fala que a criatividade nada mais é do que a imaginação aplicada para a gente poder resolver problemas, né? E um outro conceito bem legal também do Steve Jobs é que a criatividade é a arte de conectar ideias. Então, pessoal, a criatividade está muito mais ligada com a questão de resolução de problemas, com a nossa capacidade de conectar ideias, e isso tem muito a ver também com o nosso repertório. Então, quanto mais repertório a gente tem, quanto mais bagagem de vida a gente tem, mais criativo a gente é. Bom, nesse momento, né? Então, como que a gente faz isso na prática aqui no Design Sprint, né? A gente normalmente junta uma galera aí numa sala, né? Todo mundo, um monte de post-it, né? Quando a gente estava aí antes da pandemia, e vamos gerar o máximo de ideias possíveis. É o que a gente chama aí de brainstorming, né? Vocês já devem ter ouvido essa palavra com certeza. Ou aqui em Minas a gente chama também de toró de parpite. Bom, pessoal, e como é que funciona? É mágico, né? A gente junta todo mundo numa sala, né, vão sair as ideias inovadoras? Bom, não é bem assim, né? Como eu disse, a criatividade é uma habilidade que a gente pode aperfeiçoar
E para ajudar nesse processo criativo, eu vou trazer aqui algumas dicas para que vocês possam utilizar aí quando vocês estiverem fazendo, né, uma sessão de ideação no Design Sprint, ou também para utilizar em uma reunião, né? São técnicas aqui de criatividade que vocês podem utilizar até mesmo fora do ambiente profissional, na vida pessoal também. Vamos lá? Bom, a primeira dica que eu dou para vocês é que quantidade é melhor que qualidade nesse momento. Então, aqui, quando a gente está nesse momento da ideação, a gente está numa etapa como se fosse uma piscina de bolinha, né? Brincadeira fica. Então, nesse momento, não é a hora ainda da gente escolher as melhores ideias, é da gente gerar um número muito grande de ideias. Então, quantidade é melhor que qualidade. Além disso, pessoal, nesse momento não existe ideia ruim ou impossível, tá? Então, papo reto aqui para vocês. Toda ideia vale. Então, não vamos criticar, não vamos julgar nenhuma ideia, vamos abraçar as ideias, porque eu costumo dizer que de 2 ou 3 ideias ruins pode sair uma ideia muito boa, né? Então, toda ideia é válida desse momento. Uma outra dica para vocês muito legal também é construir sobre as ideias dos outros, né? Então, nesse processo, né, de conexão, né, eu disse que criatividade tem a ver com repertório e conexão, então a ideia é que a gente poder se conectar com as ideias das outras pessoas e construir em cima dessas ideias, porque eu posso ter uma ideia mais ou menos, mas você pode ter uma ideia melhor que a minha em cima dessa primeira ideia que eu tive, e aí a soma disso é uma ideia inovadora. Então, inovação tem a ver com conexão de ideias. Então, é sempre legal construir em cima das ideias dos outros também. Beleza, galera? Um outro ponto super importante: anote todas as ideias e seja bastante visual. Todo mundo sabe, né, que uma imagem vale mais do que 1.000 palavras. Então, é muito mais fácil você explicar uma ideia, né, para o seu grupo ali. Se você escrever, fazer um esquema, fazer um desenho, um mapa mental pode ajudar bastante também nesse momento. Então, anote tudo, registre aí nos post-its para que vocês não percam as ideias. E uma outra técnica, gente, que a gente utiliza bastante aqui na Perform, que é muito divertida e que dá realmente muitos resultados, é a técnica de restrições, né? O que a gente chama também em inglês de constraints. O que é isso, né? Então, pessoal, só para vocês terem uma ideia, é cientificamente comprovado que a gente tende a ter ideias mais inovadoras quando a gente tem restrições. E o que são essas restrições? Essas restrições podem ser cenários, podem ser situações extremas que a gente coloca para que a gente possa gerar ideias em cima delas. Vou dar um exemplo bem legal para vocês que a gente utiliza bastante aqui. Então, um cenário que a gente utiliza bastante é esse, né, dos superpoderes. Então, a gente imagina como a gente pode resolver tivesse superpoderes. Mas você fala, poxa, Carol, mas vão sair ideias muito fora da caixa, né? Ideias muito loucas. Isso é ótimo, tá, pessoal? A gente incentiva nesse momento da ideação que a gente tenha ideias loucas, né? Essa restrição de pensar, e se a gente tivesse superpoderes é interessante, se a gente tivesse todo o dinheiro do mundo, se a gente não tivesse nenhum dinheiro, né? Então, até essas restrições, esses cenários podem ser critérios que foram colocados, por exemplo, no projeto. Né? Então, esse projeto aqui, a gente tem até 5.000 reais de verba. Né? Então, o que a gente consegue fazer com essa restrição? Quais ideias a gente pode gerar a partir dela? Então, é uma técnica bem legal também. E aí, pessoal, depois que a gente gera esse número grande de ideias inovadoras, como que a gente faz para seguir para a próxima etapa, né? Para a etapa de prototipagem? Bom, a gente precisa priorizar uma ideia. Então, é um momento aqui de convergência. E o que a gente, qual técnica que a gente utiliza aqui para fazer essa priorização de escolher dentre todas as ideias que a gente ideou, qual é a ideia que a gente vai de fato levar adiante? Bom, para ajudar vocês nesse momento, a gente traz aqui os pilares da inovação. É uma técnica que a gente utiliza bastante aqui na Performa, em que a gente tenta encontrar ideias que sejam, primeiramente, sempre, né, a gente começa por aqui, que sejam desejáveis pelas pessoas, ou seja, que realmente atendem à dor, à necessidade daquela pessoa que a gente está desenvolvendo a solução, que sejam financeiramente viáveis e valiosas para o negócio, então que sejam conectadas com a estratégia do negócio e que possam ser feitas financeiramente, e também ideias que podem ser implementadas na prática, né, que sejam tecnicamente possíveis. A gente encontra ideias que sejam desejáveis, financeiramente viáveis e tecnicamente possíveis, aí sim a gente está encontrando ideias inovadoras. Então, esses critérios podem ajudar bastante vocês na hora de priorizar as ideias que saíram aí da ideação.
Muito bom. Então, para a gente trazer um pouquinho de prática aqui, e continuar contando aqui a história do nosso case, que a gente vem contando aí desde o primeiro vídeo, né? A gente chegou aqui no momento do nosso case em que o grupo aqui de Stanford, eles redefiniram o problema. Então, eles entenderam que o problema não era a falta de incubadoras, né? Mas sim o transporte, né? A viagem que esses bebês prematuros precisavam fazer até chegar no hospital, nessas viagens aí de sair do vilarejo e chegar ao hospital, que duravam em média 4 ou 5 horas. Então, o desafio que eles tinham, e foi o desafio redefinido, que eles fizeram a ideação, foi esse, né? De como eles poderiam manter os bebês aquecidos por mais tempo. Então, para isso, pessoal, eles fizeram aqui tem um quadrinho aqui, um board que eles utilizaram para gerar várias ideias. Então, vocês viram aqui que eles geraram várias ideias para pensar numa solução que funcionasse, né? Sem energia elétrica, porque teria que ser, muitas vezes, nesses vilarejos não tem energia elétrica, né? Então, precisava ser uma ideia que funcionasse sem energia elétrica, que fosse portátil, porque eles precisavam transportar, né, os bebês dos vilarejos para os hospitais, e também tinha que ser uma ideia que fosse barata, né, pessoal, porque realmente o poder aquisitivo dessas famílias era baixo. Então, nesse momento de ideação, eles geraram várias ideias. Eles foram bastante visuais, fizeram vários rabiscos, né, esquetes aqui das ideias deles, e por meio, depois de gerar esse tanto de ideias, eles começaram a convergir numa ideia que seria uma incubadora portátil, né? Então aqui vocês têm uns primeiros desenhos aqui do que seria essa incubadora portátil, que foi uma solução que eles entenderam ser a melhor com base, né, no problema que eles redefiniram e em todos os critérios, né, que no caso deles era essa questão de o que era desejável pelas pessoas, né, o que poderia ser feito em termos de viável financeiramente e também o que poderia ser feito em termos técnicos, né, em termos de tecnologia. Então, a gente não vai mostrar qual que é a solução final, isso fica para o próximo vídeo, a gente vai mostrar o que saiu dessa ideação aqui, desse case super legal que a gente está contando. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Não deixem de acessar as ferramentas dessa etapa de ideação, né? Que é esse momento que a gente gera soluções e que é super divertido. Então, a gente trouxe várias ferramentas aí para apoiar vocês nos design sprints que vocês vão participar ou conduzir, e em outros projetos também que vocês queiram utilizar essas ferramentas. Tá bom, pessoal? Muito obrigada. A gente se vê na próxima semana e bora sextar!